Jogou onde, fera? Fala galera do Descentralizado. Fala galera do Descentralizado, estamos aqui mais uma vez para mais uma resenha do jogo Onde Fera de casa e com vocês. Eu estou aqui hoje gravando com ele, entrevistando com o meio-campista do Riga FC, Felipe Bezerra Brizola. É isso mesmo? Como é que você tá, meu garoto? É isso mesmo. É isso mesmo. Felipe Bezerra Brizola. Tá, aqui tá tudo Ô, tranquilo, graças a Deus. E por aí? Mano, aqui tá excelente e para ficar melhor essa resenha tem que fluir. Eu queria voltar lá atrás, quando o Filipinho era um menininho, moleque, atentado, lá de Boa Vista. Queria saber como que você aprontava lá. Sim, eu fui criado com dois irmãos, né? Então, minha infância foi muito boa. Fui criado na rua, jogando bola nas praças, lá bola nas praças. E eu aproveitei bastante minha infância lá com os meus irmãos, jogando bola. Minha infância foi demais. Mano, e eu queria saber como que foi, tipo assim, você falou assim, mano, eu quero ser jogador, e se você começou lá em Roraima mesmo, como que foi, tipo assim, Foi, quando você fez sua base? desde sempre, assim, eu tava até lembrando, eu dei uma entrevista quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu tava na escolinha, e na entrevista eu falei que eu queria ser jogador de futebol. Desde os 7 anos de idade que eu entrei na escolinha, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? Comecei na escolinha da ABB, lá em Boa Vista mesmo, jogando bola o tempo todo, depois fui pra escolinha do Flamengo, lá também, e depois migrei pro futsal, que onde no futsal eu comecei a tratar o futebol com mais seriedade, porque tinha treino todos os dias. Então a gente participava de várias competições nacionais, porque era um time lá chamado Constelação que tinha, que hoje lá tem dois times principais lá que continuam disputando várias competições nacionais, que é o Constelação e o Vivais. Eu comecei a tratar o futebol com mais seriedade, com mais profissionalismo no Constelação, no futsal. Comecei lá com 14 anos, 14 para 15, isso. Finalzinho dos 14 para 15, comecei jogando no sub-17 e fui até os 17 lá, jogando. Então foram quase 3 anos aí de trabalho focado mesmo no futsal, e era treino todos os dias, viagem para jogar Taça Brasil, brasileiro de seleções. Então foi a partir daí que o futebol começou a ficar mais sério. Mano, você começou no futebol, foi pro futsal e voltou pro futebol, foi isso? Isso, isso. Quando eu comecei na escolinha, né? Na ABB era futebol de campo, só que na escolinha não é tão Tão profissional, né? sério. Então, quando eu migrei para o futsal, que já um clube mais. Eu sabia que era mais sério e tudo, então a gente começou a tratar o futebol, né? O futsal, com mais seriedade. Foi ali que eu comecei a virar profissional. Posteriormente, eu não recebia nada para jogar futsal. Não recebia nada, mas tratava como se fosse uma profissão já. Era treino todo dia, era cobrado, a gente viajava até. Eles mandavam, eu estudava na época, eles mandavam carta para a escola, então eles me liberavam para mim poder viajar, jogar, e eles entendiam, né? Depois eu voltei para o campo. Na verdade, quando eu acabei os estudos, eu fui me aventurar de volta nos campos, né? Que eu fui atrás de jogar futebol de campo, que a gente sabe que sempre é mais bem remunerado, os holofotes maiores são no futsal. Então, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e fui atrás. Mano, e como que você veio parar aqui? Porque, tipo assim, você saiu de Roraima, você já era crescido, né, e tal. Você jogou aqui no Goiatuba, jogou na Napolina, jogou no Atlético, jogou no Vila, jogou no Itumbiara, que foi o último, né? Que No faltou crack pouco. também. No No crack eu tive Crack uma também. passagem na Série D lá. Então, aí eu saí de Roraima, eu fui pro Rio Grande do Sul fazer teste. Saí de um extremo pro outro. Quando minha mãe só deixou eu sair de casa com 17 anos, quando eu terminasse de estudar, né? Terminasse de estudos. Minha mãe é professora, meu pai é militar, então minha mãe priorizava muito eu terminar de estudar, né? Porque a gente sabe que as 90% dos jogadores, 95% dos jogadores que
tem esse sonho, às vezes não viram, né, jogador. Minha mãe queria garantir, assim, o estudo, pelo menos, então eu tive que terminar de estudar. Quando eu terminei de estudar, eu fui embora e fui fazer teste, consegui um teste no Grêmio de Porto Alegre, depois consegui teste no Juventude, foi aí que eu fiquei no Juventude, foi no Juventude que eu assinei meu primeiro contrato amador, né, que era de base, com ajuda de custo, morava no clube. Aí lá também eu profissionalizei para mim jogar a Copa São Paulo, então eu fiz meu primeiro contrato profissional, assinei a carteira bonitinho, e depois do Juventude fui para o Internacional de Santa Maria, joguei um campeonato gaúcho pelo Inter de Santa Maria, fiquei lá no Rio Grande do Sul durante 2 anos, e depois do Rio Grande do Sul eu fui para Napolina, a convite de um jogador que eu tinha conhecido no Internacional de Santa Maria, que chama Fabrício Marabá. Ele estava na Napolina, no Sub-20, e o treinador, tinha boa relação com o treinador, ele falou que me conhecia, que eu era bom jogador e tudo, então fui para Napolina para juntar na Copa Goiás, se eu não me engano, era a competição Sub-20. Foi aí que começou a minha trajetória no futebol goiano. Aí, como que foi, tipo assim, vim pra cá jogar aqui? Porque você teve uma passagem no Goiatuba, né, que a gente tava falando antes. Esse mesmo treinador que estava no Sub-20 da Napolina em 2009, em 2010 ele foi pro Goiatuba. Na Napolina em 2009, acabou a Copa Goiás, eu tinha quebrado o quinto metatarso, que é o do pé, num jogo até contra o Atlético Goianiense na base. É a famosa lesão do Neymar. Isso. Eu tinha quebrado, até num jogo, acho que era na Saneago, o campo lá da Saneago contra o Atlético Goianiense. Quebrei o quinto metatarso. Só que como eu tinha feito bons jogos e fiz mesmo que não joguei muito aí na base pela lesão, mas eu fiz bons jogos, fiz alguns gols aí, até fiz um gol contra o Goiás no meio de campo, que marcou muito para quem estava na época, né, lá na comissão. Então eu fiquei profissional, mesmo lesionado, eu continuei. Eles me seguraram para mim em 2010, começo de 2010, voltar pro profissional da Napolina. Então eu voltei para 2010, recuperei a lesão, em janeiro eu voltei, no 10º dia da pré-temporada, mesma lesão, no mesmo lugar, o quinto metatarso. Eu fiquei mais 3 meses, eu fiquei o goiano todo lá na casa, lá em Anápolis. Fiquei engessado 1 mês, depois até voltar e tudo. E aí Napolina não tinha muita estrutura na época, eu não podia fazer uma físio, operar nem se fala. Uma operação, com certeza, eles não tinham condição nenhuma. Era a famosa recuperação natural. Só água, oração e fé. Deus, é verdade. Eu saí da Napolina, do profissional, tive a lesão lá. Aí pra mim voltar a jogar, eu fui pra Evangélica. Ninguém sabe disso. Acho que é a primeira vez até que eu tô falando. Eu fui pra Evangélica, que o massagista que tava lá na Napolina tinha ido pra Evangélica. Eu não sei nem se tem ainda. Acho que tem ainda Evangélica aí. Tem sim. Eu fui e fiz alguns jogos lá porque eu queria saber se eu tava bem, se eu conseguia voltar a jogar. Então eu voltei e joguei alguns jogos lá. E depois fiquei parado. Aí esse treinador que tava em 2009 na Napolina, é o Mineiro, Carlos Mineiro, nome do treinador, foi pro Goiatuba, lembrou de mim, me ligou e perguntou se eu não queria ir. Eu falei, opa, tava sem clube, sem nada, eu tava só treinando sozinho. Então eu tive a oportunidade de ir pro Goiatuba, que apesar de ter sido tempos difíceis, mas foi muito bom para aprendizado, experiência. Putz, eu fiquei lá 3 meses e meio, eu recebi meio salário, as condições eram assim, difíceis, sabe como é que é a terceirinha aí de Goiás. Putz, e assim, foram tempos complicados, mas que me ajudaram bastante, porque me fizeram mais forte. Então, depois do Goiatuba, quando acabou a terceirinha, eu voltei para Napolina. Então, quando eu cheguei na Napolina para pré-temporada, como eu vinha do Goiatuba treinando, jogando, eu estava num ritmo muito bom, eu cheguei voando. Chegou em alta. Cheguei voando e consegui fazer um bom campeonato goiano em 2011, né? Que foi aí que mudou o panorama da minha vida profissional. Mano, era isso mesmo que eu queria. Fazendo um resumo na sua carreira aqui no futebol goiano, você jogou, a gente falou, você jogou no Craque, jogou no Itumbiara, mas você jogou no Vila e aquele campeonato ali na Napolina te credenciou para jogar a Série A pelo Atlético Goianiense. Embora você tenha jogado poucos jogos, você teve a experiência de jogar no Atlético Goianiense. E eu queria saber qual foi a passagem sua mais marcante aqui no futebol goiano.
Se foi sei lá, na primeira sua na Sem, Napolina, no sem dúvida Atlético, no nenhuma Vila. foi a primeira passagem na Napolina, sem dúvida nenhuma foi a minha passagem mais marcante aí. Até porque quando eu fui pro Atlético Goianiense, eu vim do Campeonato Goiano, eu fui ali melhor meia do Campeonato Goiano com 19 anos, o Atlético Goianiense me comprou da Napolina, né? Porque na Napolina, depois do quarto jogo no Goiano, os times começaram a ter interesse, então eles já renovaram comigo e hoje se eu fosse renovar com a Napolina 5 anos, eu renovei 5 anos com a Napolina, com a experiência que eu tenho hoje, o que eu sei do futebol, tudo, eu não faria aí um projeto tão longo assim, sabendo que a Napolina não tem calendário, tem as dificuldades financeiras. Mas na época, como eu estava começando, para mim foi um ótimo contrato. Eu fui ganhar 5, 6 vezes mais do que eu ganhava quando eu assinei o primeiro contrato. Então, para mim, quando eles me ofereceram, eu já assinei. Eu falei, onde que assina? Também foi bom para a Napolina, porque acabou o Campeonato Goiano, eles me venderam pro Atlético Goianiense, e eu também assinei um contrato de 5 anos no Atlético Goianiense, mas no Atlético Goianiense eu não joguei muito, tive muita lesão no Atlético Goianiense, fiquei 2 anos, eu cheguei muito bem, alguns jogos na Série A joguei, mas tive logo uma série de lesões seguidas, eu lesionei, tive hérnia inguinal, tive que operar bilateral, os 2 lados ainda. Então, fiquei 4 meses para voltar. Quando voltei, quebrei minha mão. Putz, foi complicado. Joguei muito pouco. Então, aí quando voltei da mão, alguns meses depois, cruzado, tive problema, tive que fazer uma artroscopia durante o tratamento do cruzado. Foi ali 1 ano e meio ali, eu fiquei sem jogar bola praticamente, só fazendo operação. Perdi muito tempo até retomar, então eu comecei a ser emprestado, aí foi que eu fui pro Vila. Também não joguei muito, por não ter ritmo, né? Muito tempo parado, então eu precisava de tempo, eu fui pro Vila com um contrato de 3 meses, então eu tinha que ir pronto, né, para jogar, mas eu não estava pronto. Então, com certeza, minha principal competição que eu joguei aí foi o Campeonato Goiano de 2011, que me ajudou, e até hoje as pessoas falam daquele time que a gente tinha com o Arthurzinho, né? A gente ficou, se eu não me engano, foi 11 jogos sem perder no Campeonato Goiano. A gente fez uma campanha muito boa, chegou na semifinal e perdemos para o campeão, o Atlético Goianiense. Maninho, e agora, como que foi que surgiu o Botev Plovdiv que fala? Isso, Botev Plovdiv. Botev Plovdiv. Isso. Como que surgiu o Botev na sua vida? Que você falou assim, mano, vamos aventurar agora e para, sei lá, futebol da Bulgária, mano. Tipo assim, é uma parada que agora eu tô vendo os brasileiros migrarem para o leste europeu, mas na época que tu foi ainda era novidade, né? Na verdade, não era muito novidade, porque lá tem um time que chama Ludogorets, agora você... Verdade. Mas lá tinha 11 brasileiros já. Então eles toda hora brigando para ir para a Champions League, Europa League, e eles agora eles já são 9, 10 vezes campeão direto, seguido assim, esse clube. Tem um investimento muito alto, os brasileiros lá pegam passaporte europeu. Putz, até o Renan do Botafogo, goleiro, foi o Foster, que agora acho que está no Juventude, estava lá. Tem vários jogadores. Eles estão naturalizando agora, né? Sim, eles lá nesse time, o presidente, normalmente quando você joga 5 anos no clube, você naturaliza, você pode naturalizar. Mas o presidente desse clube, com 1 ano, ele tem os esquemas dele lá, não sei como que ele faz, ele já consegue o passaporte europeu pro jogador. Não sei como, pergunte como, mas com 1 ano ele já pega o passaporte e naturaliza o jogador. Então, porque na Bulgária tu pode jogar com 3 estrangeiros só. Então só podem 3 com passaporte brasileiro. Os outros todos tinham um passaporte búlgaro. Europeu. Tem o Marcelinho que tá no Manaus, que ele ficou lá muito tempo. É naturalizado. Jogou bastante tempo na seleção da Bulgária. Tem o Wanderson, tem o Cicinho. Vários jogadores jogam lá e jogam na seleção do país. Então, quando eu fui também, eu nunca imaginei na minha vida jogar no futebol búlgaro, nunca, jamais. Mas futebol hoje em dia com a internet é assim. Eu estava no Itumbiara, estava emprestado, meu contrato com o Atlético Goianiense ia acabar dia 30 de abril de 2016, fui emprestado para jogar o Goiano lá, também fiz um Goiano muito bom, joguei todos os jogos, a gente tinha um time bastante competitivo lá, mas teve alguns problemas financeiros lá nesse ano lá que também atrapalharam um pouco, tumultuou a gente, mas a gente tinha um time bastante bom. Eu, Marcinho, Gago, Maranhão, vários jogadores, Calaça, Gladstone, um time muito bom. Time embaçado, velho.
muito bom time e fizemos vários jogos bons. Depois do Goiano, o empresário entrou em contato comigo, meu contrato acabava dia 30 de abril. Na semana que acabou meu contrato, que ia acabar meu contrato, ele entrou em contato comigo dizendo que tinha um clube na Bulgária interessado, porque um empresário, chama Ivo Dimov, tinha visto, tinha me acompanhado no Goiano, gostado e achou que eu encaixaria muito bem no futebol que o Botev apresenta, que é mais toque de bola, técnico, mais qualidade, mais dinâmico. Cara, foi coisa de Deus, assim, meu contrato acabou, ia ficar livre, eles me mandaram a proposta oficial, eu aceitei e já só esperei eles mandarem a passagem e fiz um contrato de 1 ano a princípio lá. E eu fiz uma escolha muito certa na minha vida, com certeza foi a melhor escolha da minha carreira. É porque muito jogador, cara, às vezes eu te falo assim por experiência própria, por vários tem medo. Às vezes eles têm medo de ir para fora do Brasil, tem medo. Eu não tive esse medo, graças a Deus. Quando eu tive essa proposta, primeira pessoa, falei com a minha família, minha esposa agora, né, na época era namorada, e acertamos, e com certeza foi a escolha mais certa que eu fiz na minha carreira, assim, que deu um rumo, assim, abriu horizontes para minha carreira, e hoje eu tô vivendo um outro nível de futebol, graças a Deus. Ô, mano, e você também, na sua primeira temporada, você chegou lá, você foi campeão? Você foi campeão da Copa do Super... Isso, da Copa da Bulgária. Foi da Copa. Isso. A gente... O clube lá é o clube mais antigo da Bulgária, é um clube muito tradicional. Se tu vê os meus vídeos no Instagram, tu pode ver a torcida maluca, fanática. Os caras, até hoje eles mandam mensagem, cara. Até hoje, ficam postando coisas. De vez em quando eu até reposto. Eles estão sempre me marcando nas coisas assim. Então, eles têm uma tradição muito grande. E eles estavam há 36 anos sem ganhar nada. Nada. E eu fui abençoado de cair num time bom, cara. Assim, pegamos um treinador que montou um time bom e a gente conseguiu escrever a história do clube, né? 36 anos sem título, a gente conseguiu ser campeão da Copa em cima do Ludogorets, que era o favoritíssimo. Te falar a verdade, eu nunca ganhei do Ludogorets no campeonato búlgaro. Nunca. O máximo que eu consegui foi empatar. Eu tive 2 vitórias em cima deles em 2 anos que eu fiquei na Bulgária, que foi na Copa, vencemos por 2-1 a final, e na Supercopa da Bulgária, que era o campeão da Copa contra o campeão nacional. E lá eles fazem a Supercopa, vencemos nos pênaltis, 1-1 e foi para os pênaltis, vencemos 5-4 nos pênaltis. Foram as 2 vezes que eu fui campeão e foram os 2 títulos que eu consegui na Bulgária. E assim, até hoje é marcado lá, e foram os 2 últimos títulos também do Botev, né? Que depois disso não conseguiu mais títulos e também teve alguns problemas financeiros. E até por isso foi que eu deixei o Botev, que aí eu me transferi para o Riga. Mano, e falando de um momento marcante, foi no Botev que você jogou a sua primeira Liga Europa também, certo? Isso. E esse ano, primeiro ano seu, como que foi quando você entrou em campo na Liga Europa? Tipo assim, hoje você já é acostumado a jogar Liga Europa, mas ainda dá aquela sensação de borboleta no estômago. Tipo assim, toda vez que entra é a mesma adrenalina desde hoje, até hoje. Assim, a gente sabe que quando a gente joga o campeonato nacional é um nível. E quando você vai para Liga Europa ou joga as qualificações da Liga Europa ou das qualificações da Champions League, você vai para um outro nível porque você pega os campeões de cada país. Então, às vezes no campeonato nacional você pega o último colocado, o penúltimo, e então o jogo não é tão difícil. Mas quando você vai para jogos desse nível, joga qualificações Champions League, Europa League, você pega os campeões de cada país. Então você sabe que o jogo ali é decidido num detalhe. E é sempre diferente, assim, a atmosfera é diferente, a importância, por exemplo, hoje em dia eu tô no Riga, aqui na Letônia, a gente começa, na pré-temporada, a gente já começa a falar sobre esses jogos, a gente já começa a falar, claro que a gente visa... É porque o calendário ele é tipo brasileiro, né? Tipo assim, não é 2021, 22. Não, aqui a gente começa... em janeiro a pré-temporada e vai até novembro. É como se fosse o calendário do Brasil. É o ano todo. Não começa no verão, né? Europeu. Ele começa no inverno. Em janeiro a gente já começa a falar sobre esses jogos, sobre a importância, sobre a preparação. Já começa a montar time visando. E a gente sabe que o clube, claro que todo ano a gente luta pelo campeonato para estar jogando Champions League, porque você tem que estar em primeiro, segundo ou terceiro para poder jogar essas competições. Então você tem que estar sempre bem no campeonato nacional
para que ano que vem você tenha esses jogos e que você possa ter a chance de jogar a fase de grupos, que é o grande sonho, né, de todos os clubes. É um outro nível de competição, é um outro nível de jogadores. Então, para mim, sempre é uma motivação diferente nesses jogos. A concentração é diferente. Todas as vezes que eu entro em campo, eu entro mais de 100% focado, fazer bons jogos, para que a gente possa galgando, até porque também a premiação do lado financeiro é muito maior nesses jogos. Então a gente sabe que nossa vida, a gente pensa também na vida pós-futebol e para mim é muito importante isso também. Mano, se a gente falou de Liga Europa, a gente tem que falar de Champions. E Champions é algo que você também jogou, só que vocês ainda não estão passando ali da primeira fase, né? Tipo assim, eu tava vendo o retrospecto, vocês caíram, acho que pro Dundalk da Irlanda, pro Maccabi de Israel, e essa temporada vocês caíram pro Malmo, que também, porra, é um time revelação, time que revelou o Ibra, né? Isso. E eu queria saber, mano, qual que é a sensação de chegar ali na Champions e começar a tocar o hino e você falar assim, mano, sonho realizado, tô jogando na Champions, cara. Então, aqui eu tô no Riga aqui desde 2018. Então, esse clube aqui ele foi criado em 2014. Então, é um clube. O investidor é um investidor russo. Ele tem clubes aqui, não só. Ele tem na Letônia, ele tem um clube na Rússia e tem no Chipre também. Então, o projeto aqui é um bebê ainda, tá só no começo e eu tô tendo a felicidade de estar no começo do projeto. Eu sei que esse clube aqui ele vai jogar fase de grupo de Champions League, fase de grupo de Europa League no futuro. Não sei se daqui 5, 10, 15 anos. Eles vão se desenvolvendo a cada ano. Então, é um projeto um pouco a longo prazo. Mas a gente jogou Dundalk 2019, a gente saiu nos pênaltis para eles. A gente empatou os 2 jogos e foi para os pênaltis. Ano passado pegamos o Maccabi, um time muito forte também. Sim, como era um jogo por causa da Champions League, dificultou um pouco pra gente. Era só um jogo, a gente jogou fora, foi em Tel Aviv o jogo, perdemos 2-0, 2 gols de pênalti, e agora Malmo, tivemos a infelicidade do nosso goleiro, que eu tô há 3 anos aqui, foi a primeira falha dele grotesca, e infelizmente foi no jogo da Champions. A gente tava num jogo assim, a gente foi numa estratégia de fazer um resultado fora de casa, um empate, 0-0, 1-1 no máximo, e trazer para cá, para nossa casa, e a gente poder ir para cima dele. No segundo jogo, fizemos um bom jogo, por detalhe, a gente não conseguiu passar para a segunda fase, também empatamos em 1-1, e então é só o começo do projeto. Agora esse ano a gente luta para ser campeão, para que no próximo ano a gente possa jogar de novo, e a cada ano vai ganhando experiência. Assim como foi o Ludogorets, aconteceu com o Ludogorets na Bulgária, a cada ano eles foram melhorando, e para eles jogar no Champions League, fase de grupo já, Europa League, eles estão sempre brigando para estar na fase, eles são sempre favoritos para estar na fase de grupos também da Europa League. Então esse clube aqui ele caminha para também no futuro próximo tá disputando e ser um dos favoritos sempre para entrar, ou seja na Champions League, ou seja na Europa League. Se Deus quiser e Deus permitir eu fizer parte disso, eu ia ficar muito feliz. Como em 2019 a gente quase entrou na fase de grupo para Europa League, a gente saiu na última rodada para o Copenhagen também, que é um grande clube que está sempre aí disputando para entrar na fase de grupo. Infelizmente por um golzinho também a gente ficou fora, mas serviu muito de experiência pra gente. Ô Maninho, e antes da gente falar de futuro, eu queria tirar limpo uma curiosidade. Porque Felipe Brizola, a cada título, e embora você seja brasileiro, toda foto sua você comemora com a bandeira de Roraima. E eu queria que você explicasse por quê. Por que é tão específico de levar a bandeira de Roraima? Tipo assim, a gente vê os brasileiros, pô, bandeira do Brasil. Tu não, mano, tu leva a bandeira do seu estado. Justamente porque eu nasci em Roraima, sou boavistense, sou roraimense, nasci em Roraima, e você não vê muitos jogadores de Roraima. As oportunidades às vezes estão distantes. Hoje em dia elas estão indo para Roraima, alguns olheiros, mas antigamente era mais difícil. Na minha época, por exemplo, eu fui um dos pioneiros do meu estado, só que hoje você conhece um outro roraimense, Thiago Maia, também é roraimense, que hoje está no Flamengo.
Então, ele também leva a bandeira, ele está sempre também falando de Roraima, justamente para a gente valorizar, porque lá também tem talentos, também tem bons jogadores, e eu sempre carrego a bandeira de Roraima aqui comigo em todo título, em toda grande conquista que eu tenho, justamente para as pessoas poderem ver, justamente, não é só você que me faz essa pergunta, na Bulgária fizeram essa pergunta, aqui na Letônia fazem também essa pergunta todas as vezes que eu levo a bandeira, porque eu gosto de mostrar de onde eu sou, de onde eu venho, e gosto também de mostrar para as pessoas de Boa Vista, porque eu tenho uma história também lá, quando todo ano eu vou lá, minha família é de lá, as pessoas me admiram também por eu levar a bandeira de Roraima, por eu ter orgulho de falar que eu sou de lá, e eu encorajo outros garotos a fazerem isso, a tentarem, para verem que também é possível, mesmo que tu more lá no extremo norte, que seja difícil, garotos já estão fazendo o caminho que o Thiago Maia fizemos, estão indo para os grandes centros, estão conseguindo as conquistas dele. Hoje a gente tem o Jonathan também, foi para a seleção brasileira de base, treinou com a seleção olímpica. Ele joga na base do Inter, jogou no Atlético Goianiense. Jogou no Atlético. Ele também é de Roraima. Outros jogadores também estão se destacando, estão conseguindo viver, que é do futebol, viver esse sonho. E para mim sempre vai ser orgulho carregar a bandeira de Roraima, todas as minhas conquistas até o final da minha carreira. Porque brasileiro a gente tem em todo lugar. Se você for aqui na Letônia, tem brasileiro, tem vários brasileiros, em todos os times tem brasileiro. Mas roraimense só tem um. É isso mesmo, mano. Que da hora, achei muito da hora. Já que você falou, brasileiro tem em todo lugar, queria puxar um assunto que eu acho que eu já até conversei com você antes. Você tá o quê? 4 anos na Letônia? Isso, cheguei em 2018. 3 anos, né, vai fazer, mas joguei 2018, 19 e 20, essa é a minha 4ª temporada. Que eu cheguei no meio da temporada de 2018. Mano, e você jogou contra grandes craques ali na Liga Europa, de Champions. Você não tem, tipo assim, não tem aquele desejo de falar assim, mano, por que eu não viro letão e jogo classificatório de Copa do Mundo, de Eurocopa? Tipo assim, pô, imagina, você vai jogar contra Portugal, contra Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, esses times todos. Ainda tem esse desejo? A Alemanha também, aqui, que eles jogaram, o último grande que eles jogaram foi a Alemanha, a Holanda, eles jogaram agora na última parada de data FIFA. Cara, eu com certeza eu teria a oportunidade de jogar aqui na seleção letã, justamente por eu estar no maior clube daqui, por eu sempre estar jogando, que hoje eu sou o estrangeiro do Riga com o maior número de jogos da história do clube. Eu tô com 89, 90 jogos já, sempre jogando, jogando. E meus companheiros de clube, 80% dos letões que jogam aqui, eles vão para a seleção e jogam na seleção também. O nosso zagueiro, que é o capitão aqui do nosso time, também é o capitão da seleção. Temos lateral esquerdo, a gente tem o winger, né, que é o atacante de lado, tem meia, o goleiro também, todos são da seleção da Letã, justamente por a gente estar no melhor clube e estar sempre disputando o título, jogando bons jogos. Então, só que para mim naturalizar eu tenho que ter no mínimo 5 anos de país. Também Essa regra na Europa, né? Isso, e também eu não tô tão jovem, agora tô com 3 anos, vamos ver como que eu vou estar daqui a 2 anos, né? E se eu tiver num bom nível, atuando, se Deus permitir aí, sem lesões graves, estando num nível bom, quem sabe esse convite perdura e eu continue mostrando um nível bom técnico e físico, e quem sabe aí naturalize aí, joga alguns jogos pela seleção. Porque eu tô me sentindo bem, apesar de hoje eu tô com 31 anos já, mas tô me sentindo bem fisicamente, tecnicamente, então vamos orar aí para Deus cuidar da nossa saúde aí, manter nosso corpo bem e a gente poder dar mais longevidade aí à carreira. Mano, tá doido. Toda seleção precisa de uma experiência também, pô, né? Não é só jovem, não. Sim. Mas, maninho, pra finalizar, já que você falou, de futuro e tal, você pensa em voltar pro Brasil, jogar aqui? Ou por que eu vou passar raiva no Brasil com salário atrasado, sendo que aqui eu tô recebendo em dia? Assim, justamente isso é um dos grandes problemas do Brasil, o salário. A gente sabe que futebol, claro que para muita gente jogador você vai lá brincar. Não é assim. É diferente quando você joga com seus amigos de quando você
entra para o treino, de quando você entra para um jogo, você tem responsabilidade. Se você, dependendo dos seus erros ali, você pode ficar sem emprego. Então, e não ter com que alimentar a sua família, né? Mas, cara, assim, a curto prazo, meus planos é de ficar por aqui mais um pouco. Até porque, assim, o melhor passo para minha carreira financeiramente que eu fiz foi vir para a Letônia. Estar nesses 3 anos aqui, como você falou, recebendo um dia, bônus por jogo, cara. Ninguém imagina que na Letônia, 2, 3 semanas atrás, no campeonato nacional você joga por 2.500 euros, 3.000 euros um jogo. Aí o euro a R$6, então me diz, Exatamente, onde no Brasil que você isso, vai jogar por um jogo, ganhar 2.500, 3.000 euros por um jogo, entendeu? Fora quando a gente joga Champions League, as qualificações, Europa League, assim como o jogo de ontem que a gente jogou pelas qualificações da Europa League, os bônus são bem maiores. Então, pra gente é muito importante isso, né? Como já falei. Então, assim, eu ficando aqui mais uns 2 aninhos aqui pela Europa, e se Deus permitir aí, para mim, mas eu tenho muita vontade de voltar para o Brasil, principalmente eu tenho vontade de jogar pela Napolina. Eu quero jogar mais uns 2, 3 goianos aí pela Napolina e, quem sabe, realizar mais um sonho, que é ser campeão goiano com a Napolina. Isso aí é uma vontade que eu tenho. Nem que, talvez, não sei se eu vou estar bem fisicamente para jogar todos os jogos, ou se eu vou entrar no finalzinho, ou se eu vou só ajudar os mais jovens. E quando a gente vai levantar a taça. Quando a gente vai ganhando experiência, cara, a gente não é só jogar que ajuda o time, entendeu? A gente, para ser campeão, a gente também, quando tá fora, a gente ajuda os mais novos. Sua visão vai mudando, sabe? Então eu quero voltar e, com certeza, no mínimo 2 goianos aí eu quero jogar pela Napolina ainda. Maninho, eu queria agradecer mais uma vez aí por conceder esse tempo aí da seu aí para me conceder essa entrevista e mais uma vez agradecer aí e desejar a você todo sucesso. Obrigado aí você. Um abraço aí para todo mundo aí do seu canal. Foi um prazer falar aí com você, falar da minha história aí. Apesar de alguns que já me conhecerem aí em Goiás, já sabem quem eu sou, mas às vezes não sabe como eu comecei e toda a minha história, né? Mas para mim com vocês e espero poder fazer grandes coisas aqui fora para continuar mostrando minha história aí para vocês. Valeu? Um abraço aí. E você tem que voltar para cá também, porque a próxima resenha tem que ser presencial. Todo ano eu tô em Goiás, é só marcar, a gente... Ué, só me avisar, pai. Beleza, fechou. Só me avisar que não tem tempo ruim. E para você aí de casa que não tem tempo ruim e chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhe nas redes sociais, compartilhe para espalhar toda Boa Vista, em toda Roraima. E o principal, se inscreva aqui no canal. Fechou? Valeu, galera.